Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Sebastião Marley. Ele é ginecologista e especialista em obesidade. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite o nosso site histormanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Bom, no Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, os prazeres da carne chegam primeiro. Então, aberto de terça a domingo para o almoço e jantar, uma variedade de carnes especiais, cortes especiais para atender o seu paladar. Costela e cupim no fogo de chão, contrafilé, picanha, frango defumado e uma tábua de legumes na parrilha. E olha, gente, também tem aquele hambúrguer lá feito com carne de costela ou carne de hambúrguer da Angus. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E hoje nós estamos direto do Cantina do Curumim, olha aí, tinha engatado. Cantina do Curumim, que fica na Rua Rondônia, número 24, no Parque das Laranjeiras, bem em frente da praça de alimentação do Parque das Laranjeiras. E tem o seu delivery através do 98105-3919. Então, Cantina do Curumim são petiscos, sopa de mocotó, carne, caldo verde e olha, tem, além do espeto de carne com bacon, porção de pastel, bolinhos de linguiça, esse é uma delícia com requeijão, que vale muito a pena experimentar, bem quentinho e crocante. Bebidas geladas como cervejas, refrigerantes e sucos. Então, delivery é o 98105-3919. Hoje nós vamos estar com o Dr. Sebastião Marley. Você que pediu, nós trouxemos de volta. Sebastião Marley é ginecologista e especialista em obesidade. Também, mas tem um currículo aí que, se for falar aqui, a gente vai ficar o programa todo. Mas o Dr. Marley tem o seu consultório no Condomínio Britânia, Parque Office, Torre Sorro, Sala 103, telefone 98596-4177. E nós vamos abrir o nosso programa com a participação de uma telespectadora nossa lá do Instagram. Eu estou falando de Tainá Abreu, de 43 anos. Ela fala aqui, doutor, tenho 43 anos, pode dar uma olhadinha? Olá, boa noite. Eu tenho 43 anos e fiz esterectomia aos 37 anos e não faço ainda reposição hormonal. Porém, comecei a ter alguns sintomas com irritabilidade, dores na mama. Isso poderia ser um dos indicadores de que preciso fazer reposição hormonal. Qual é o nome dela? É Tainá. Tainá, com toda certeza, isso é um dos sinais e sintomas em que existe uma escassez dos hormônios. Aqui você disse que foi feita uma esterectomia aos 37 anos. Tem que saber se você realmente, além de ter tirado o útero, tenha tirado os ovários, porque mesmo que você tenha tirado o útero e permaneça com os ovários, isso não traria todos os sinais e sintomas que você está relatando aqui nesse momento. Então, assim, provavelmente os ovários ou eles diminuíram por algum motivo ou eles foram realmente retirados durante a cirurgia. Caso tenha, tem que confirmar isso, na verdade, mas esses sinais e sintomas que você relatou, com certeza indicam uma falta de hormônio e precisa repor esses hormônios. Bom, você também pode participar através do nosso Instagram e fazer a sua pergunta. E falando então, já que nós começamos foi bem a proposta na sua pergunta, nós íamos falar também realmente de reposição hormonal. Aí eu te pergunto, doutor, reposição hormonal é o mesmo que tomar anabolizantes? Bom, se você levar em conta que tomar anabolizante também é uma reposição hormonal, no sentido da palavra, eu diria que não. Por quê? Porque depende muito do conceito em que você tem um de outro. O anabolizante, ele tem a sua função importante. As pessoas, elas relacionam anabolizante, que são os ésteres de testosterona, né? São derivados da testosterona,
como se fosse em relação àquelas pessoas que praticam o esporte, para aumentar a massa muscular, para fazer competição e tudo mais. Na verdade, isso vai muito além. Então, pacientes que estão acamados em UTIs durante muito tempo, onde você tem perda muscular, né, você precisa fazer um anabolismo, tem indicação de usar anabolizantes. Paciente que tem, por exemplo, que está em caquexia de câncer, de qualquer origem, de qualquer tipo de câncer, onde você está emagrecendo muito, está perdendo gordura, está perdendo músculo, tem indicação de usar o anabolizante. Pacientes queimados, que ajudam na cicatrização, você pode usar o anabolizante. Pacientes que estejam, por exemplo, que tenham o HIV em atividade, onde tem um comprometimento da massa muscular, você tem indicação de usar o anabolizante. Então, a reposição hormonal, nesse sentido, ele faz sentido. No sentido de que você, de uma forma de mito, por exemplo, não faz sentido. Bom, tá vendo, gente? Agora, doutor, é muito comum a gente ver nas academias, nos estúdios da vida, o próprio personal indicando a proteína. Isso o nosso paciente não deve fazer, né? É complicado a gente falar um pouco sobre isso, porque o educador físico, ele não teria esta função, na verdade. A função seria do nutricionista, do nutrólogo ou um médico especializado nessa parte de tratamento, né? Mas uma exceção que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, existem alguns educadores físicos que têm uma especialidade nessa parte de reposição hormonal. Mas para isso estudaram, né? Exatamente, mas é uma política local, né? Mais relacionada nos Estados Unidos, assim como você tem, por exemplo, enfermeiros anestesistas, você tem enfermeiros que fazem ultrassom, é uma realidade diferente da nossa. O educador físico aqui, ele não teria essa função, mas na prática é o que nós vemos, né, tanto nas academias quanto no dia a dia. A gente pega muitos casos nesse sentido, até não só de questão de proteína. Mas você falar sobre uma orientação de proteína, de um whey, é uma coisa. Agora, você passar adiante algo que envolva medicação, já é outra coisa. Doutor, então, existem hormônios naturais e sintéticos. Qual é a diferença de um e de outro e qual é o mais seguro? Ou são casos separados? Na verdade, é uma questão conceitual. Então, por exemplo, os naturais é o que o próprio corpo fabrica. Não tem como você fabricar em laboratório os chamados naturais. O que eles chamam é que existe chamam de bioidênticos. Eles chegam próximo ao natural, né? E tem os sintéticos, que não fogem a essa realidade. Então são duas situações diferentes. Hoje, no dia a dia, a gente dá prioridade para os que são próximos ao natural, ou seja, os bioidênticos, né? Os sintéticos, em algumas situações, nós usamos sim, mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um anticoncepcional. A grande maioria das vezes é um sintético. Eles têm umas consequências, eles têm uns contraindicações, eles têm colaterais que podem ser piores do que aquele que é bioidêntico. É um mundo as duas coisas, né? Se a gente fosse entrar em detalhes em relação a particularidades, seria realmente somente um bloco para a gente poder discutir uma parte disso aí. E ainda Porém, seria pouco, é só falar que não existe o natural, existe o bioidêntico, aquele que é próximo ao natural. Doutor, o senhor falou também sobre a reposição, nós estamos falando de reposição hormonal. Agora, ainda é muito questionável. Alguns colegas de vocês defendem que a mulher, mesmo ela já sendo sido acometida por um câncer, ela pode fazer a reposição hormonal. E alguns outros dizem que não. Existe alguma literatura, algum trabalho defendendo isso, dizendo que a mulher oncológica ela pode fazer a reposição? Existe. Em 2002, existiu um trabalho chamado WHI, não só eles, existem outros trabalhos também bem conhecidos, onde foi feita uma metodologia totalmente errada, onde eles colocaram, digamos, situações em que o hormônio iria causar o câncer. Então, eles pegaram de uma forma da metodologia pacientes que estavam acima de 50 anos, pacientes com comorbidades, pacientes naquela faixa etária onde poderia ter câncer, né? Então, eles fizeram um método errado e isso fez com que 20 anos as mulheres deixaram de ser tratadas
Então foram 20 anos que as mulheres foram negligenciadas nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2022, 20 anos depois, o WHI foi revisto e se observou que hormônio não causa câncer, né? Não causa câncer. Então isso está bem claro, hoje a literatura está bem clara nesse sentido. Nós podemos fazer hoje, no caso eu como ginecologista, reposição em pacientes com câncer de mama, claro, existem particularidades que possam contraindicar isso. Paciente com câncer de endométrio, paciente com câncer de ovário, não todos, mas alguns, né? Você pode fazer reposição hormonal, câncer de reto, de pâncreas, de intestino, enfim. Então isso já está bem definido. Eu já falava isso há 5 anos atrás, porque eu já conhecia um pouco da evolução do trabalho e a gente sabia que ia evoluir para isso. E alguns colegas, né, até questionavam, poxa, isso, será que está correto e tal? Então hoje a gente pode dizer com toda certeza que é possível sim fazer reposição em pacientes com câncer, porque reposição é vida. Esse é o Dr. Sebastião Marden, que tem o seu consultório no Condomínio Britânia, Parque Offices, Torre Sorro, telefone 98596-4177 e primeiro andar, sala 103. Doutor, então, como é que é possível equilibrar os hormônios de forma sustentável? Interessante essa pergunta, Edson. Equilibrar os hormônios, eles passam por um processo que a gente chama de detox natural do corpo, né? Então, por exemplo, fazer um equilíbrio seria ter uma boa noite de sono. Por quê? Porque é durante o sono que você vai produzir testosterona, melatonina, cortisol, outros hormônios que fazem parte que vão melhorar a tua qualidade de vida, né? Então, passa por uma alimentação o mais saudável possível, tá? Pois é, isso que é muito questionável, né, doutor? Na verdade, é porque hoje a gente tem facilidade. Você aperta um botãozinho no teu celular, vai lá, aperta, e aí trazem para você na sua casa. Só que, sempre a gente já falou isso, eu vou repetir. Os nossos antepassados, os nossos homens das cavernas, eles passavam dias sem comer. Então eles iam atrás da comida, a comida não vinha até eles, eles iam atrás da comida, então era muito mais difícil você conseguir alimentos. Então você tinha o homem que era gordinho e tinha o homem que era magrinho. Se eles passavam um dia sem comer, quem que você acha que ia morrer com mais facilidade? O magrinho. O magrinho, porque o gordinho tinha fonte de energia. Tinha gordura, né? Tinha gordura. Acumulada. Isso acontece ainda hoje, só que se inverteu. A gente não vai mais atrás da comida, a comida vem até... Então, quer dizer, a quantidade de alimentos que a gente ingere é muito mais fácil e a qualidade está deturpada, né? Está mudada. Eu não estou dizendo que a gente não possa comer uma pizza, comer uma feijoada, sabe, chutar o balde aí. Mas não todo dia, né? Mas não uma coisa constante. Porque se você tem uma vazão de alimento maior do que aquilo que você perde energia, você vai acabar realmente tendo uma qualidade ruim. Então isso vai interferir nos teus hormônios. Quer ver uma coisa, só para a gente entender melhor? A gente chama de cronobiologia. Quando você se alimenta muito tarde, o que acontece? O teu organismo, o teu fígado, o teu rim, o teu cérebro, ele vai dizer assim, olha, ainda está acordado, ainda é de dia. Então vamos fazer de tudo para tentar digerir esse alimento? Entendeu? E ele não entende que é para descansar. Então, aquele fora de hora que você faz, ele acaba interferindo na produção do teu hormônio. Então, isso vai trazer um dano mais adiante. Ou seja, meu senhorzinho, minha senhorinha, eu falo muito isso para vocês. Por quê? Porque vocês precisam saber. Então, olha, tem que ter um horário certinho para jantar, para almoçar e para dormir. Porque se vocês ficarem acordados, vai dar problema. Tá vendo o que o doutor acabou de dizer? A gente não pode pular café da manhã. Esse negócio de pular café da manhã para poder almoçar tarde é um outro erro que a gente comete. Então, quando você está falando equilibrar hormônio, significa isso. Se alimentar no horário, de forma correta. O local que você está comendo não deveria ser aquele estresse de você estar comendo. Procurar se alimentar com músicas mais tranquilas e não aquela música muito agitada, porque tu vai acabar seguindo aquela música, ritmo, né? Não assistir televisão, porque a mesa é um momento em que você vai
descontrair, como você me disse mesmo no início do programa, né, sobre o local onde nós estamos aqui. É um local de silêncio, onde você vai trocar ideias, né? O uso de celular tem atrapalhado muito a questão de você se relacionar na sua alimentação. Então, equilibrar o hormônio significa isso também, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dessa questão hormonal. É aquilo que eu comentava com o nosso editor Elton Brito. Esse assunto que eu trouxe hoje é um assunto muito vasto e que tem possibilidade de fazer até mais que um programa. Por quê? Porque são as respostas que a gente tem. São vocês que questionam. Agora nós já estamos entrando um pouco na área digital e já estamos abrindo o Instagram para que vocês possam fazer a pergunta. E se você não fez ainda e quer saber,